Quero agradecer a equipe de louvor por aceitar o desafio. Sei que é um desafio. E obrigado por essa linda canção que fala de Jesus como sendo tudo, sendo o centro das nossas vidas. E eu quero que você ore, né? Essa equipe, ela sempre está aqui trabalhando antes de tudo acontecer, antes da transmissão chegar na sua casa, porque quando nós fazemos algo ao vivo, que você não tem como fazer os cortes, as reedições, então às vezes acontecem alguns detalhes, mas nós estamos nos melhorando, nos aprimorando, para que muito em breve estejamos apresentando algo exponencial, em primeiro lugar ao Senhor e também para você que nos vê aí através da live, né? Você que é irmão, que faz parte dessa igreja, nós pedimos então que você possa estar conosco, congregando como vocês estão aqui nessa noite. Muito bem, eu vou falar sobre um assunto essa noite que é um assunto especial para mim. Esse assunto é transformador na minha vida. A partir do momento em que eu compreendi a escala de prioridades, a minha vida mudou exponencialmente. Muitas pessoas têm muitas confusões sobre o que é prioridades e quais as escalas de prioridade quando nós vamos para a palavra de Deus. E eu quero que nós aprendamos com a Bíblia nessa noite sobre prioridades. E eu peguei um texto que está lá em Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17. Aquele que puder colocar-se em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler Efésios 5, 15 e 17. A palavra do Senhor vai dizer assim, Efésios capítulo 5, verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Presta atenção. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, para que possamos entender a vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa ao nosso coração, à nossa mente, para que nós possamos sair daqui melhorados, ó Deus, realmente transformados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, poder sentar. Esse trovão não foi eu que emiti, né? Foi um problema ali do som mesmo. Muito bem. A etimologia da palavra prioridade, ela vem do latim prioritas e somado a atis, que é o estado de quem ocupa o primeiro lugar. É simples. Prioridade é dar lugar ou primeiro lugar a quem de direito. Vamos dar um exemplo para vocês. Nos aeroportos, quem tem a preferência de pouso? Os aviões pequenos ou os grandes aviões? Os aviões pequenos, que a capacidade dos aviões maiores estar no ar e poder redirecionar uma rota e fazer todo um contorno e voltar ou ir para outro determinado aeroporto é infinitamente maior. Só para te dar um exemplo secular daquilo que é prioridade. Então, porque ali dentro, né, tem menos vidas, mas tem vidas. E a chance do avião maior cair é muito menor. Então você vê poucos acidentes com aviões de voos comerciais, que geralmente ficam aí na casa de 198 passageiros. Geralmente a maioria dos acidentes acontece com esses aviões que são particulares. Se você observar o capítulo 5 e 6 de Efésios, aí você precisa fazer, lógico, um estudo mais aprofundado, uma exegese bíblica, e você vai ver que Paulo vai falar muito sobre prioridade, vai entrar muito nesse assunto, então assim, nós precisamos ter claro na nossa mente. Eu vou dar aqui para você a escala. Eu já falei aqui diversas vezes, mas as pessoas invertem. Eu percebo que ao longo do ano, ao longo da caminhada, eu vejo
pastores também invertendo as prioridades. Em primeiro lugar, Deus. Deus está em primeiro lugar. Isso todo mundo sabe, é factual. Todo mundo sabe. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Nós temos outro texto que nós podemos atrelar a esse. Todos os textos remetem que a nossa vida, o centro da nossa vida, o centro da adoração deve ser Deus, na pessoa do Senhor Jesus. A Ele nós entregamos o nosso ser, nós entregamos a nossa mente, nós entregamos o nosso corpo, nós entregamos o nosso coração. Nós entendemos a nomenclatura maior daquilo que nós chamamos de mordomia cristã. Então Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a família. Deus, família em segundo lugar, família. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, a Bíblia diz, tem negado a sua fé. E é pior do que o incrédulo. Muitos legalistas e religiosos e pessoas que perderam a percepção das prioridades, eles colocam a igreja na frente da família, eles colocam o trabalho na frente da família, e por consequência disso, o que vai acontecer? Eles vão perder as suas famílias. Deus está em primeiro lugar, a família vem em segundo lugar. Sem família não existe o crescer e multiplicar. Sem família nós não temos igreja. A família é composta, as igrejas fortes são compostas por igrejas familiares, igrejas que têm famílias, que formam pilares, são pessoas com quem nós podemos confiar, são pessoas que estão com seus corações alicerçados na palavra de Deus. Timóteo também, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Consegue ter a percepção aqui da prioridade? Deus está em primeiro e a família está em segundo. No contexto básico de, se você não é um líder eclesiástico, se você é alguém que está fazendo parte de uma igreja local, nós temos um texto muito claro para você. Se você não cuida dos seus, não cuida especialmente dos da sua família, você é pior do que o incrédulo, diz a palavra do Senhor. Então, na escala de prioridades, Deus vem em primeiro, família vem em segundo. Para mim, que sou ministro da palavra, a Bíblia fala, se eu não conseguir governar bem a minha própria casa, eu não sou digno de governar a casa do Senhor. É assim que funciona. Isso são escalas de prioridades. E é fundamental nós compreendermos isso. Coloque na sua cabeça de uma vez por todas. Sabe por quê? Nós estamos chegando a um final de ano novamente. E você vai colocar lá e equilibrar na balança os seus resultados anuais. São poucos, são quase nada, são pífios ou nenhum. Ou tenho muito resultado. Por quê? Se você tem muito resultado, sendo cristão, eu tenho convicção absoluta que você colocou a escala de prioridades na sua vida. Isso dá certo. Isso dá resultado. Tá tudo certo? Beleza? O pessoal em casa está escutando bem? Às vezes vai escutar um pouco mais alto. Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, e aqui as pessoas vão se chocar e não entendem, por isso se chocam. Terceiro lugar, trabalho. Trabalho. É impressionante a facilidade que as pessoas levam as coisas aos extremos. De um lado, nós temos na igreja as pessoas que são viciadas em trabalho, cujas vidas não estão em ordem e desrespeitam a escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. Do outro lado, nós temos aqueles
que relegaram ao trabalho o último lugar na escala de valores e passam a ser um peso na vida dos outros e perdem suas famílias por causa do trabalho. Samuel, você está certinho. Quando você falou aqui, olha, eu estou aqui, estou buscando, estou preocupado com o meu trabalho, eu vou lá porque eu prestei um concurso, eu preciso manter minha família. Isso é escala de valores. Está trabalhando certo, está trabalhando e vai dar certo se continuar exercendo a escala de prioridades. Então pensa comigo, olha, eu quero que você inculque isso na sua cabeça. Deus, família, trabalho. Quando a Bíblia fala que daquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente, ela está falando no contexto sobre o sustento material. Como eu posso ser um bom cristão se a minha filha, se a minha esposa está passando necessidades? Me explica isso. Como eu vou dar um bom testemunho de Cristo? Como eu vou resplandecer a luz de Cristo? Se dentro da minha própria casa eu não consigo ser alguém que seja referencial para a minha própria família. Eu não estou falando aqui dos problemas que implicam daqueles que às vezes ficam um tempo sem trabalho. Mas é inadmissível, por exemplo, eu trabalho como profissional autônomo. E é muito difícil às vezes, porque você passa às vezes meses sem fazer ou efetivar alguma venda, principalmente no âmbito imóvel, porque agrega um valor maior. Mas eu sei que uma hora ou outra vai ter resultado, porque eu estou colocando as prioridades no lugar certo. E no tempo correto, sempre Deus vem e supre as minhas necessidades. E com isso eu posso honrar a minha família. E eu não inverto a escala de prioridades. Presta atenção, a partir do momento que eu inverto a escala de prioridades, eu passo a ser um legalista, um religioso, assim como eram os escribas e os fariseus. De repente eu começo a estar tanto na igreja, fazer tantas atividades, porque a igreja, ela é o lugar que nós nos reunimos para adorar, para viver para Deus, para congregarmos, para termos esse momento de comunhão, mas para sairmos daqui e impactarmos o mundo lá fora. Esse lugar não é um lugar para convívio social. Convívio social nós temos em outros lugares. Nós somos aqui preparados para sairmos lá fora e evangelizarmos o mundo. Quantas pessoas você falou de Cristo essa semana? Eu vim do Instituto Hagai impactado. E eu pude perceber uma coisa. Desde o caminho de lá até aqui, eu já contei nos dedos, eu evangelizei 12 pessoas nesses últimos dias. Sabe, antes eu falava de Cristo às vezes esporadicamente para alguém. Mas eu tenho falado de Cristo agora com uma intensidade maior, porque isso é possível. E não é porque eu tenho mais capacidade do que você. A mesma capacidade que está em mim está em você. Não tem esse sentimento de baixa autoestima. Mas o pastor estudou. Tudo bem, pode ser que eu compreenda alguma coisa melhor do que você. Mas o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E você tem essa capacidade de comunicar as verdades de Deus. Sabe por quê? Quando eu olho o apóstolo Paulo pregando, Paulo não está pregando do seu conhecimento teológico. Paulo era doutor da lei. Paulo era um homem letrado, falava mais de 5 idiomas, um homem rico, um homem que tinha um conhecimento altíssimo. E quando ele fala do caráter e do alvo do seu ministério, da sua pregação, ele fala assim: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras e nem com sabedoria, nem de sabedoria humana, mas nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando nós chegamos nos lugares, e quando nós falamos da pessoa de Jesus, é por isso que eu pedi essa canção. Jesus é o centro, Jesus é tudo, é Jesus que é capaz de transformar, não é a minha eloquência, não é a minha oratória, não é o quanto eu conheço de teologia, é Jesus. Amém? Tinha que ouvir glória a Deus, brados, né? Tinha que levantar agora do banco e balançar o seu lenço. Não sei o que, se você ainda é aquele que usa lenço. Mas nós tínhamos que realmente colocar aqui a nossa alegria, a nossa vibração. O trabalho é uma ordem bíblica. E a Bíblia fala que aquele que não trabalhar, não coma. É o meio do homem sustentar a sua casa e viver dignamente.
Além disso, por meio do seu ganho, você também poderá investir e servir no reino de Deus. Como nós vamos investir? Como nós vamos fazer alguma coisa para o reino sem trabalho? A sua escala de valoração, se estiver confusa, você precisa realinhar. É Deus, família, trabalho. Você precisa trabalhar, e quando você estiver lá no tempo, lá vivendo lá na sua empresa, trabalhando, dê o seu tempo, dê do seu melhor, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não trabalhe com preguiça, trabalhe com afinco, com vontade, com fome de fazer o melhor. Ah, mas é o meu patrão, ele é ruim. Não! Eu preciso ser reflexo da glória de Deus. E eu não tenho que dar uma de religioso lá no meu trabalho e roubar o tempo daquele que está me pagando. Nos intervalos eu posso evangelizar. E alguns perdem o emprego e dizem: pastor, eu pedi emprego porque eu estava evangelizando. Você está invertendo a ordem de valores, e Deus não abençoa quando nós invertemos as prioridades. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Sabe, às vezes eu falo, e eu já dei muitas aulas sobre isso, e isso fala profundamente ao meu coração, porque uma vez eu aprendi e eu agarrei. E a palavra que nós lemos aqui é remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então, quando eu entendi que eu precisava não mais perder tempo, mas resgatar, tomar de volta aquilo que o diabo roubou da minha vida, aquilo que eu perdi, eu então comecei a viver para Deus com mais intensidade. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu sou vem de Deus. E tudo que Deus me der a condição e a possibilidade de adquirir, é porque as suas misericórdias são assim. Mas eu devo ser objeto da graça. Quando Deus olha lá de cima, Ele deve olhar para mim, deve olhar para você e fala: ele tem obedecido à escala de prioridades, ele é digno de receber a bênção. Porque quando ainda convosco não ordenamos isto, se alguém não trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A minha avózinha falava para mim, e eu aprendi, porque eu gostava de ouvir as pessoas mais velhas. Ela falava para mim: filho, mente vazia é a oficina do diabo. E depois que eu me converti, até me converter, eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E depois que eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida foi arrumar um trabalho para mim. Um trabalho extremamente difícil. Eu tinha que tomar 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. E eu tinha que chegar lá para ganhar, eu lembro, R$264. Mas eu sabia que eu precisava trabalhar. Porque eu vivi desordenadamente. Porque eu inverti todas as ordens de prioridades na minha vida. Eu roubei o tempo que era de Deus. Tirei isso da minha vida e dei ao inimigo. Eu deixei com que o inimigo usasse a minha vida da maneira como ele aprouve. Então lá atrás eu entendi que dentro da escala de prioridades eu precisava viver para Deus. E eu só podia viver uma vida digna, não dependendo mais da minha mãe, não dependendo mais de ninguém, mas podendo pagar as minhas próprias contas. Uma vez ou outra você pode ser socorrido, mas nós não podemos ser peso para ninguém. Que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. Paulo está falando aos Tessalonicenses: meus irmãos, esses que vivem desordenadamente, eles não agradam a Deus. Esses que invertem as ordens de prioridades, eles não agradam o coração de Deus. E em quarto lugar nós temos então a igreja. E olha, perceba a conexão destas coisas. Se eu tenho Deus,
como centro, como tudo para mim. Se eu tenho a família como algo mais precioso que Deus me deu, então eu entendo que eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família e ser bênção no reino de Deus. E eu vou ser bênção na vida da igreja local, porque eu vou ser um crente fiel. E tudo que Deus confiar nas minhas mãos, eu volutarei com gratidão ao altar do Senhor. No Velho Testamento, as pessoas ofereciam até holocausto daquilo que Deus dava para eles gerirem. E hoje nós temos uma dificuldade de dar aquilo que é nossa obrigação a Deus. E a Bíblia fala assim, que aquele que dá somente da sua obrigação, ou faz somente a sua obrigação, é miserável. Vive dentro da linha da mediocridade. E olha, se uma coisa eu tenho tomado para a minha vida é o Senhor, eu não quero fazer a obra do Senhor relaxadamente. Porque a palavra vai dizer, maldito é aquele que faz assim. Para muitos parece falta de espiritualidade. Esse pastor não é espiritual, ele deixa a igreja depois da família, depois do trabalho. Eu quero te dizer, meu amigo, às vezes tua vida está destruída por causa disso. Às vezes a tua vida está em frangalhos, é por causa disso. Em primeiro lugar, porque você não colocou Deus no lugar que é dele. Em segundo lugar, porque você não entendeu que a sua família é um presente de Deus, e você precisa trabalhar duramente para manter a sua família. Aí então, com estas três coisas ajustadas, eu posso chegar no altar e oferecer sacrifício ao Senhor. Não fogo estranho. Não adianta chegar aqui, levantar as mãos e adorar e bendizer, e lá em casa minha família está destruída, minha família está arrebentada, eu sou um mau pai, eu sou um mau filho. Isso é fogo estranho. É porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque senão nós seríamos consumidos quando nós viemos aqui à frente, às vezes oferecer as nossas ofertas. Quem sabe Deus nos tiraria a vida naquele exato momento, como Ananias e Safira. Estamos mentindo quanto àquilo que Deus nos deu. Mas graças a Deus, porque a misericórdia de Deus, ela superabunda onde o pecado está. Onde o pecado superabundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus é transbordante. Ela é como um tsunami que ela vem arrebatando tudo, e ela vem tomando conta, e ela vai realmente destruindo aqueles falsos alicerces que um dia eu criei. Presta atenção, falsos alicerces que um dia eu criei, da minha espiritualidade, de ser um bom pai de família. É vergonhoso dizer, mas o maior índice de separações judiciais durante o período da pandemia está entre os crentes. Chega a vergonhante taxa de 46%. O aumento disso. Então eu posso tirar todos aqueles falsos fundamentos e firmar minha vida no firme fundamento, como nós cantamos. Jesus seja o centro, Jesus seja tudo, Jesus seja a alegria, a razão do viver, do respirar, do existir. Se não for assim, Deus não vai aceitar mais nada. Eu cheguei naquele lugar, por 2 vezes no meu ministério, na minha vida, eu vou para alguns lugares que Deus me leva, e eu tinha um desejo muito grande de estar naquele lugar, e eu cheguei naquele lugar com os meus conceitos, com as minhas pré-definições, e saí de lá quebrado com tantas coisas. Mas uma das coisas
eu disse para minha esposa, chorando em lágrimas, que eu aprendi que eu preciso mudar praticamente a maioria das coisas. Mas uma coisa eu tenho colocado: a escala de prioridades é verdade na minha vida. Muitas pessoas não vão aos cultos para passear com a família. Isso é errado. Isso sim é errado. Porque ele vem usar o argumento que eu dei de que a família vem depois de Deus. Ele fala: eu vou levar a minha família para passear. Isso é errado. Muitas pessoas fazem as visitas ou evangelismo na hora do culto. Isso é errado. Isso está fora da escala de prioridades. Quando eu entender prioridades, presta atenção no que eu estou falando. Recebe essa visão, pega, abraça para a sua vida. Vamos falar juntos. Deus, família, trabalho, igreja. Vamos lá repetir. Deus, família, trabalho, igreja. Quando eu pegar a visão destas coisas, quando eu compreender que dentro da escala de prioridades, Deus está acima de tudo. Ele é o dono da minha vida. Eu entendo o princípio de mordomia. Ele governa todas as coisas. Até o ar que respiramos vem do Senhor, porque nele nós nos movemos e existimos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos do Senhor e nós vamos para o Senhor, e todas as coisas são dele. Então eu vou compreender que a família é a célula máter da sociedade. Se nós tirarmos a família, a sociedade desfeita. Se nós vivermos dentro do conceito que querem enfiar em nossas cabeças, de que é correto isso ou correto aquilo, se nós não voltarmos para Gênesis e de ver que o correto é aquilo que Deus diz, nós vamos ver que fatalmente os anos que vão vir, de fato eles vão ser decadentes. A igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada igreja do Senhor Jesus Cristo, vai sucumbir, porque não tem levado a família a sério. Muitos pastores vão para o púlpito pregar com as suas vidas destruídas, e não deveriam subir aqui em lugar nenhum para pegar enquanto sua casa não estiver em ordem. Minha família é o segundo lugar em valoração de prioridades na minha vida. Há 3 anos atrás, eu falei para vocês que eu precisava deixar de ser um pouco mais intenso no meu trabalho pastoral, porque eu precisava trabalhar. Eu fiz isso não porque eu sou menos espiritual, eu nunca disse nada. Mas eu falei, o dia que Deus me der a convicção de que eu devo ensinar mais amplamente estas coisas, eu vou ensinar. Porque na escala de prioridades eu preciso sustentar minha esposa e minhas filhas. Eu preciso ser sacerdote no meu lar. Eu preciso, porque se eu perder a minha família, eu perco esse lugar que é somente um privilégio que Deus me deu por um pouco de tempo. Nós precisamos trabalhar. É de chorar a situação dos nossos missionários. Eu estou ali num grupo com 160 pastores e eles estão ali suplicando por ofertas de R$30, de R$40, de R$50. Nós fazemos de fato a obra de Deus, nós amamos missões. O quanto você oferta para missões? E sabe, eu me sinto, quando eu estou ali ofertando, parece que nós estamos dando migalhas, e aqueles que estão ali na frente, no campo de batalha militando, deviam estar lá com a cabeça erguida, não se preocupando com nada disso, porque na retaguarda existem igrejas fortes.
onde estamos falando de valores e sua ordem, não sobre escolha de quais fatores terão lugar em nossas vidas. Aí você que acha que está querendo pegar a escala de prioridades e usar ela para pecar. Poxa, então o pastor está falando que a igreja está lá em 4º lugar na escala de prioridades. Então eu só vou na igreja quando der. Isso é um problema e um pecado que você vai trazer para a sua vida. É só você entender a conexão das coisas, e eu acho que eu fui claro aqui nessa noite. Eu acho que eu fui mais do que claro aqui nessa noite. Essa igreja, esse prédio, todas essas coisas que nós achamos belas, tudo isso não existiria se pessoas não tivessem trabalhado. Se pessoas não tivessem dado holocaustos. Eu ouvi de um homem que agora recentemente está congregando, se converteu rapidamente ao evangelho depois de ser discipulado, e esse homem, ele dá o holocausto daquilo que ele ganha. Eu fiquei impactado com isso. É fácil, ele ganha. Não, ele ganha uma quantia absurda de dinheiro, mas ele não precisa daquilo para viver, então ele vai dar o holocausto ao Senhor, porque ele quer dar o melhor. Um recém-convertido. E nós, com tantos anos de igreja, podemos ainda estar vivendo, como Paulo falou, como meninos, que não podem ser tratados com carne, mas com leite, que tem que trocar as suas fraldas sistematicamente. Nós não vamos ser a igreja que o Senhor Jesus Cristo quer, se nós não entendemos escala de prioridades. Jesus seja o centro, Jesus seja o tudo em meu coração, Senhor. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes nós vamos admoestar uns aos outros, dizendo: meu irmão, você tem que viver para Deus, você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar, mas você não pode abandonar a igreja do Senhor. É necessário que o crente em Jesus seja fiel, frequentando, trazendo as suas ofertas, os seus dízimos, tudo aquilo que ele acha que é dele, mas pertence a Deus, porque a sua vida é de Deus. E quando Deus quiser, Deus vai tomá-la para si. E esse dinheiro que às vezes você retém, essas coisas que às vezes você segura. Nos últimos 15 dias, infelizmente eu participei de 2 funerais, e nós vimos ali que a nossa vida, ela vai às vezes muito, se vai muito, chega aos 70, 80. E o que nós queremos guardar? Mas na contramão eu vejo homens que estão fazendo muito pela obra de Deus e passando às vezes necessidade. Que incoerência há na mentalidade da igreja local, de pensar que por ser legalista e estar no culto, ele está fazendo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A grandeza disso. Meu amado, a sua vida jamais será a mesma. Presta atenção. A sua vida jamais será a mesma se você entender o que é prioridade. O que é prioridade? Os judeus dizem que há um tripé formado por inteligência, conhecimento e sabedoria. A inteligência é a nossa habilidade de pensar. O conhecimento é a informação adquirida. E a sabedoria é a habilidade de aplicar estas coisas que eu estou ensinando nessa noite na sua vida. Você vai ter a inteligência, você vai receber o conhecimento da parte de Deus. Quero que seja ministrado tão somente pelo Espírito Santo de Deus.
E você vai ter a sabedoria de aplicar isso na sua vida. Eu vou viver dentro de uma escala de princípios, valores e prioridades. E a valoração que eu vou dar às pessoas são mais do que as coisas. Deus vai transformar a sua vida. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, eu estou falando de Deus cumprir as suas promessas. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Eu quero fazer uma oração primeiramente para vocês que estão na nossa live, porque eu quero depois concluir a live. Irmão Samuel vai terminar a transmissão. E eu quero desafiar você a vir para este lugar, para ter um pouco dessa fricção, para ter um pouco desse engajamento, para estarmos aqui juntos. E depois eu quero fazer um desafio aos que estão aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, que são a razão e a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos nessa noite escala de prioridades. Nós entendemos que o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos. Nós entendemos que em segundo lugar vem a nossa família, Pai. Nós entendemos que em terceiro lugar vem o nosso trabalho, para que então possamos, ó Deus, abençoar, servir e cuidar da nossa família. E dessa maneira, com o nosso trabalho também, honrar, servir e abençoar a igreja local, Pai. Incute isso na mente, no coração desses amados que estão nos vendo através da live e do teu povo reunido nesta noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus.